Alô. Meus queridos irmãos, hoje eu estou com o coração muito alegre, muito feliz por estar com a pastora Silvia Nogueira. Essa moça foi minha aluna antes de 1999, lá na Faculdade Teológica de São Paulo. E eu tive o privilégio de poder influenciá-la através do estudo. E desde novinha, ela já se mostrava uma aluna diferenciada, pelas conversas, pelas colocações. E de lá para cá, Deus trabalhou muito na vida dessa menina, não é? Em 1999, ela foi consagrada e ordenada ao ministério pastoral. Oficialmente, em termos históricos, ela é a primeira pastora batista no Brasil. E ela, há muitos anos atrás, sofreu todo tipo de embate, toda luta, mas o Senhor esteve com ela. E ainda hoje, ainda há embates de homens que não consideram, né, que uma mulher pode ser uma pastora. Mas ela está firme, atuante, trabalha no estado do Rio de Janeiro e está conosco porque esta semana nós tivemos o retiro das pastoras batistas do Brasil, que foi aqui em Guarulhos, não é? Então, ela veio do Rio de Janeiro para estar no congresso e nós aproveitamos que ela estava aqui para nos falar ao coração. Que Deus abençoe, Silvia. É uma honra poder ter você aqui conosco. É uma mulher de Deus. E com certeza Deus tem uma mensagem para a vida da nossa igreja. Amém, queridos? Estenda suas mãos para abençoá-la. Abençoamos a tua serva agora, que vai trazer o teu recado aos nossos corações. Traz, Senhor Deus, lucidez, traz, Senhor Deus, clareza e, acima de tudo, como o Senhor tenha usado, que o Senhor possa fazer um canal poderoso da tua palavra. Nossa igreja recebe com amor e com carinho e com grande privilégio a tua serva. Em nome de Jesus oramos. Amém, Senhor. Que apresentação bonita. Eu chamo ele de Sintra. É uma alegria muito grande estar aqui na Igreja Batista Esperança, irmãos e irmãs. Especialmente, hoje eu já falei à mesa com eles, que eles são uns queridos para mim. Nós nos conhecemos há muitos anos. E hoje ainda tive a grata surpresa de ver o Paulo aqui, também outro querido da minha caminhada, do tempo que eu estava aqui em São Paulo. E eu estou muito feliz de estar aqui e também muito honrada pelo convite que vocês me fizeram. Eu quero dizer que eu também trago o abraço da Igreja Batista Nova Betânia, em Xerém, gente, Rio de Janeiro. E a pastora da igreja é a pastora Rosane Lima, e também trago o abraço dela a essa igreja, eu sou co-pastora com ela, e a gente está muito feliz de que a gente, com esse encontro aqui, possa também transformar Betânia e Esperança em igrejas próximas, tá bom? Então, vamos lá, meus irmãos e irmãs, abrir as nossas Bíblias, o Evangelho segundo Mateus, capítulo 18. Evangelho segundo Mateus, capítulo 18. Eu acho que Jesus é uma das coisas, de fato, mais extraordinárias que poderia acontecer na nossa história. Não existe nenhum encontro com Jesus que seja algo corriqueiro, que a gente possa dizer assim, foi só um encontrinho. Os encontros com Jesus são sempre tremendos, eles sempre modificam alguma coisa. Se não modifica para a salvação, como a gente geralmente pensa, os encontros de Jesus são encontros de salvação de alma, tem gente que não se converte a Jesus, mas os encontros com Jesus e hoje com a palavra de Jesus e a possibilidade de se encontrar uma experiência com Deus através de Jesus, sempre nos modifica de alguma forma. Quando a gente vai para a Bíblia e vê a memória que as comunidades, os homens e mulheres de Deus têm a nos mostrar ao longo do tempo,
na pessoa de Jesus, o que viveram com ele, a gente percebe que Deus é revelado através de Jesus. Então, essas histórias dos evangelhos, que são memórias das igrejas primitivas, no caso de Mateus, a comunidade de Mateus, uma igreja que Mateus dá voz através do seu evangelho, ela revela uma memória de Jesus que aquela igreja tinha. E essa memória de Jesus revela quem Deus é através de Jesus. E essa memória de Jesus foi escolhida de uma forma diferente, por exemplo, do evangelho de Marcos, diferente do evangelho de Lucas, diferente do evangelho de João. E eu escolhi o evangelho de Mateus nessa noite, porque ele vai falar de um encontro de Jesus com os seus discípulos, que vai nos ensinar alguma coisa nessa noite, que pode, de alguma forma, impactar a nossa vida e talvez trazer mudanças efetivas na nossa caminhada. Então, na verdade, esse evangelho escrito a partir de uma igreja é preciso ser lido como uma voz para todas as igrejas depois desse tempo. Então, esse evangelho que nasceu de uma igreja é também para a Igreja Batista Esperança, para seus irmãos e irmãs. Então, essa não é uma voz necessariamente para quem não segue Jesus. Essa é uma palavra para quem segue Jesus. Porque o encontro é de Jesus com os seus discípulos e discípulas. Logo, essa é uma palavra que tem a ver conosco, que somos do Senhor, e que, de alguma forma, Jesus está constantemente nos dizendo quem nós somos quando ele se revela quem ele é para a gente. Então, no capítulo 18 do Evangelho de Mateus, a gente tem um texto que os irmãos conhecem com certeza muito bem. E antes da gente ler o texto, que é o texto desta noite, que é a partir do verso 1, como é uma memória escolhida, intencional do evangelista Mateus, sobre como é que ela vai apresentar essa história também está no Evangelho de Marcos, mas apresentada de uma forma diferente. Mas aqui no Evangelho de Mateus, essa comunidade quis guardar algumas coisas que nos ensinam essa noite. Antes do capítulo 18, a gente vai ver como Jesus foi questionado sobre a questão dos impostos. Como Jesus foi, através de uma pergunta feita dos fariseus aos seus discípulos, questionou se Jesus pagava os impostos ou não. Então, essa é uma questão que o evangelista Mateus quer dizer de uma questão legal. Havia, naquele momento, uma necessidade, assim como no Brasil há o imposto de renda, ninguém pode fugir do leão, né? Todo mundo tem que, de alguma forma, fazer uma declaração do imposto de renda, pagar seus impostos. Ninguém pode deixar de pagar imposto, porque é ilegal no nosso país. Na época de Jesus também isso não era possível. Os impostos eram parte integrante da experiência daquele povo, daquela sociedade. E era também um imposto de cunho religioso, não apenas civil, não é apenas para o rei, para o Império Romano. Era um imposto que tinha uma ligação com o templo. Era um imposto também da religião. Então, a pergunta dos fariseus aos discípulos de Jesus, naquela noite, naquele dia, a gente não sabe precisar que dia, se era dia, de noite, tarde, mas naquele dia, aqueles fariseus perguntaram aos discípulos de Jesus se ele pagava impostos. Queria pegar Jesus, né? Queria pegar Jesus em alguma falta da lei. Interessante que a pergunta que eles fazem aos discípulos é uma pergunta legalista. A lei, às vezes, meus irmãos e irmãs, ela é feita para organizar a nossa vida e as nossas relações, mas ela não pode ser nunca superior àquilo que nos faz bem e à justiça. Existem leis que são boas por um tempo, mas depois não, perdem o sentido. Existem leis que são feitas em determinado momento para resolver problemas de certos grupos, mas não de todo mundo. Então, o cenário da pergunta que vai apresentar o texto, que eu quero compartilhar com os irmãos e irmãs nessa noite, é esse cenário que os discípulos, saindo da Galiléia, indo para Cafarnaum, que é a casa de Jesus, Jesus, por muito tempo no seu ministério, transformou a cidade de Cafarnaum no seu
no seu lugar de saída, na sua casa principal, para poder pregar para os outros lugares da Galiléia e Judéia. Então, Cafarnaum era um lugar que ele sempre retornava para descansar. Então, Jesus saindo da Galiléia e indo para Cafarnaum, essa pergunta foi feita aos seus discípulos, querendo saber se Jesus cumpria uma lei. E era uma pergunta legalista, porque em nenhum momento os discípulos que transferiram a pergunta para Jesus questionaram se essa lei era justa ou injusta. Se essa lei poderia ser cumprida ou não ser cumprida. O que estava em cena ali não é se a gente deveria continuar seguindo aquela lei e de que forma deveríamos continuar seguindo aquela lei, mas se ele cumpria ou não. Curto e grosso. E aí, com esse cenário que Jesus resolve, respondendo da forma que os irmãos já conhecem, começa o capítulo 18. Então, vamos ler juntos, por favor. A minha Bíblia é edição pastoral. Talvez tenha uma ou outra coisa, eu vou ler na minha própria versão. E os irmãos acompanhem suas Bíblias ou acessem os seus celulares com as suas Bíblias. Adorei, né? É uma forma de acessar. E diz o texto, naquele momento, então Mateus começa a história que nos interessa nessa noite, palavra de Deus, espero, para o coração dessa igreja, dizendo naquele momento, que momento? No mesmo momento que essa história da lei tinha rolado. Quando a pergunta legalista tinha sido feita, mas não a pergunta se era justa ou não aquela lei. Se está sendo feito o bem com aquele imposto ou não está sendo feito o bem com aquele imposto. Se o valor que motivou a criação daquela lei ainda abençoa aquele povo. Então diz que naquele momento os discípulos se aproximaram de Jesus, o eco da legalidade, e perguntaram, quem é o maior no reino dos céus? Olha que pergunta que os próprios discípulos e discípulas de Jesus fizeram a ele. Quem é o maior no reino dos céus? Sabe o que isso me revela, irmãos e irmãs? Como é fácil a gente se contaminar com esse espírito legalista do nosso tempo, com os valores do nosso tempo. Como é fácil a gente, quando está imerso em uma sociedade em que a justiça não reina, a gente se contaminar com ideias que são também injustas. Como é fácil a gente se contaminar numa sociedade que tem valores do anti-reino, que não são combinados com aquilo que tem a ver com Deus, seu amor, sua misericórdia, sua bondade que nós cantamos hoje, sua fidelidade, podem, de repente, atravessar o nosso comportamento, a nossa mente, os nossos relacionamentos. Esses discípulos caminharam com Jesus já muitas léguas. O texto diz que eles estavam vindo da Galiléia depois de uma série de experiências tremendas com Deus. De ouvir Jesus falar do reino de Deus. E o reino que Jesus apresenta, os irmãos sabem, né? É um reino que tem a justiça no centro, a misericórdia no centro, a bondade no centro, a amizade no centro, o afeto no centro. Não é verdade, irmãos e irmãs? É? Não é verdade isso? Esse não é o reino de Jesus? Amém, igreja? Claro que é o reino de Jesus. Qualquer pessoa sensata, hoje ainda, é capaz de dizer que tipo, que qualidade é o reino de Deus. Talvez o que acontece conosco em algum momento, que aconteceu com os discípulos, é que, às vezes, as vozes do mundo, os valores do mundo, aquilo que parece, de repente, interessante do mundo, contamine, comprometa a nossa visão do que é, de fato, o reino de Deus. Os discípulos vieram de uma pergunta que não foi feita por eles, mas por legalistas, querendo fazer de Jesus refém de uma lei, sem questionar a validade dela, sem questionar a justiça dela. E contaminados com esses valores, naquele momento, eles fazem uma pergunta difícil de ouvir.
quem é o maior no reino dos céus? E quando eles fazem essa pergunta, meus irmãos e irmãs, no Evangelho de Mateus, essa pergunta é feita direta deles com Jesus. Se você for para o Evangelho de Marcos, onde essa memória está lá escrita de um pouquinho diferente, você vai ver que eles discutem entre si, está lá em Marcos 9, eles discutem entre si, não precisa ir até lá. Eu estou contando a história, sou boa de contar a história, irmãos e irmãs. Né? Eles estavam lá, indo de Galiléia para Cafarnaum, no mesmo trajeto que Mateus registra, e diz lá em Marcos que eles estavam discutindo entre si quem era o maior. E quando Jesus viu aquele burburinho, aquela discussão lá em Marcos, diz assim, ele perguntou, o que vocês estão discutindo aí? Eles sabiam que a pergunta era tão complicada, tão difícil de ser feita, eles sabiam que estavam errados em perguntar e ficaram em silêncio. Mas em Mateus, a comunidade de Mateus faz questão de nos lembrar, com uma memória pedagógica nessa noite, de dizer que a gente, às vezes, tem coragem de fazer perguntas difíceis, absurdas, injustas, desleais ao nosso próprio Deus. A gente, às vezes, é capaz de esquecer por um momento tudo aquilo que a gente vive, aprende, experimenta com o nosso Deus e nos transformar em, assim, de uma forma absurda e em um completo desconhecido de quem Jesus é para nós. Eu não sei o que você está pensando aí, qual é a sua caminhada, quantos anos de caminhada com Jesus você tem, irmão e irmã. Mas talvez em algum momento dessa sua caminhada, ou talvez mesmo agora, você esteja no seu coração com questões que são, na verdade, questões do antirreino, de uma compreensão talvez equivocada, uma memória um pouco esquecida de quem Jesus é na sua caminhada, quem ele foi, quem ele é e quem ele sempre será na sua caminhada. E aí diz o texto que eles queriam saber quem era o maior no reino dos céus. O valor que eles tinham, a forma como eles se viam para ter uma pergunta como essa, estava talvez pensando em critérios que os colocavam numa posição de fazer uma pergunta como essa a Jesus. Porque quem pergunta, tipo, aqui na igreja, se eu perguntasse ao pastor Fernando, se eu estivesse por aqui, falando assim, pastor Fernando, qual das duas pastoras é melhor? Eu acho que eu tenho excelentes qualidades. Né? E eu estou fazendo essa pergunta porque, no fundo, eu me acho melhor do que a pastora Zenilda. Então, eu sei que a sua resposta é você, pastora Zenilda. Não é verdade? É esse espírito que move os discípulos naquele momento. Eles têm uma compreensão de si mesmos que faz sentido fazer aquela pergunta. Percebe? Além de esquecer qual é a experiência que eles tiveram com Jesus na caminhada, por um momento, e às vezes a gente precisa só de um momento para deixar todo o nosso castelo no chão. Às vezes a gente só tem uma única atitude e a gente destrói um relacionamento de uma vida inteira, não é verdade? Uma única ação, um único comportamento, às vezes é capaz de destruir uma relação de amizade, uma relação amorosa, um casamento, uma relação profissional. Às vezes, uma escolha errada põe tudo abaixo. Não é assim, irmãos e irmãs? E esses irmãos, discípulos lá daquele tempo, eles colocam nessa pergunta algo embutido. No fundo, eles têm a coragem de fazer essa pergunta a Jesus porque consideram que são bons mais do que alguém. Porque quando eu pergunto quem é o maior, eu tenho que me achar melhor do que alguma outra pessoa. Então, essa ideia de si mesmo, essa autoimagem de si mesmo, nesse texto, está sendo revelada que ela está um pouco ilusória. Que, de alguma forma, esses irmãos daquele momento estão com uma compreensão errada de si mesmos. Eles estão vendo a si mesmos como no espelho de uma forma talvez que não seja verdadeira. Porque em algum momento, quando eu me acho melhor do que alguém, significa que eu não tenho a visão correta de mim mesmo.
Porque ao me achar melhor do que alguém eu acho pior do que eu. Então, meus irmãos e irmãs, quando eles fazem essa pergunta, eles estão com a escolha que Mateus fez da questão do imposto, antes, uma questão legalista, de um valor de uma coisa que não é considerada justa ou injusta, não está sendo pensada nisso, mas um valor daquele tempo que talvez não abençoe mais ninguém naquele momento, eles também estão assumindo esses valores. A gente precisa pensar também no nosso tempo. Né? Se a gente, em algum momento, também não é atravessado e prejudica a nossa imagem, a nossa autoimagem diante de Deus e das outras pessoas, porque nos contaminamos com algum valor do nosso tempo. Se a gente for pensar de uma forma geral, talvez não aqui nessa comunidade de fé, mas está assim na nossa sociedade, se existe uma coisa que qualquer pessoa de bom senso também é capaz de ver, que a nossa sociedade, a sociedade brasileira, a sociedade ocidental, no mundo, nesse momento atual, é uma sociedade que valoriza muito mais a imagem, a estética, do que o conteúdo. Então, quantas histórias a gente tem ouvido no nosso jornal aí, no YouTube, nos lugares que você acessa, de pessoas que são consideradas, por exemplo, influencers, porque são bonitas, porque são luxuosas, porque tem, sei lá, 50 milhões de seguidores, porque posta coisas no Instagram, por exemplo, e se transformam em pessoas que lideram outras pessoas, porque são bonitas, jovens, luxuosas, charmosas, homens e mulheres, né, que fazem isso, porque vendem uma ideia, uma imagem de que a vida boa é essa vida em que as pessoas são, aspas, perfeitas. É um valor do nosso tempo. E quantos de nós, ao olhar para si mesmo como discípulos, talvez considere que ser bonito, embora ser bonito, né, gente? É bom mesmo, né? Mas a beleza também, queridos e queridas, é relativa. Né? A beleza é relativa. Existe um padrão social, e é disso que a gente está falando, mas a beleza é também, como diz aquele ditado lindo, nos olhos de quem a vê. Se você é casado, tem alguém casado aqui nessa noite? Ok. Seu esposo ou esposa está aqui? Tenho certeza que você os achou bonito. Ou não? Chamou-lhe, achou bonito. Certo? Importa se está no padrão da beleza dessa sociedade? Importa para você? Porque aos seus olhos lhe parece bonito. Porque a gente sempre começa por aí, né? Depois a gente vê outras coisas. Então, meus irmãos e irmãs, uma das coisas que fazem a gente, às vezes, estragar a nossa relação com Jesus e a nossa relação com os outros e também a nossa relação conosco mesmos é quando a gente começa a ter uma imagem da gente mesmo contaminado com os valores deste tempo. No caso dos discípulos, daquele tempo. A ideia de ser uma sociedade que valoriza uma imagem sem se importar com o conteúdo é uma das coisas que a gente tem muito visto por aí. Porque se a gente for pensar na massificação desse padrão social sobre nós, nas novelas, nas séries que a gente vê, nos influencers, em todas as coisas que fazem parte do nosso tempo, na timeline, no feed que a gente levanta, no TikTok, não importa o aplicativo, as redes sociais, as coisas que entram pelos nossos olhos, que a gente contempla e que a gente deseja viver aquilo, deseja ser igual àquilo, vai nos transformando também em alguém que vai se contaminando, se comprometendo com os valores desse tempo, que são valores de anti-reino, não de reino. Porque beleza é bom, mas sem conteúdo não dá. Se a gente assume que tem alguém com uma vida perfeita, a gente está se enganando, porque ninguém
tem uma vida perfeita. Vamos lembrar de Naamã, um homem poderoso no Antigo Testamento, né? Prestigiado, rico, para a gente pensar em padrões econômicos, mas o texto diz, mas era leproso. Todo mundo tem um calcanhar de Aquiles, não existe vida perfeita para ninguém. Então a ideia de perfeição também é uma ilusão do nosso tempo. A ideia de sucesso de determinados tipos de coisas também é uma ilusão do nosso tempo. E a gente não pode atravessar a imagem que a gente tem da gente mesmo contaminada com os valores deste tempo. Porque elas nos angustiam e elas nos afastam de Deus, da gente mesmo e de quem está ao nosso lado. Porque quando a gente acha que a gente tem que ser de determinada forma, a régua aumenta. A gente mede o outro por aquela régua que a gente acha que tem. Então, se eu acho que eu sou muito bom, todos os outros serão julgados a partir daquilo que eu acho bom em mim. Porque a gente é sempre a melhor coisa para a gente mesmo. Então, meus irmãos e irmãs, o texto diz que quando os discípulos fazem essa pergunta, Jesus toma uma atitude. E ele toma essa atitude porque, na hora, ele percebe que aqueles homens e mulheres que o seguem, que já viram tantas coisas extraordinárias que ele fez na vida deles, na vida dos outros, eles ainda não compreenderam completamente o que significa ser participante do reino de Deus, apesar de ter visto o reino de Deus. Então ele vai dizer que Jesus, verso 2, Jesus chamou uma criança e colocou no meio deles. Ai, Jesus é demais. Jesus pegou uma criança e botou no meio deles. Para quem conhece história bíblica, sabe que mulheres, crianças, doentes, viúvas, eram ninguém na sociedade daquele tempo. Não eram contados, não eram visibilizados, não eram importantes, eram descartáveis. Certo? Não eram considerados crianças. É difícil para a gente imaginar isso, né? Hoje a gente tem ECA no Brasil, a gente tenta leis de proteção, a nossa relação com as nossas crianças é outra, coisa linda, né? A gente chama as nossas crianças para ensinar a vida religiosa, a gente tem um compromisso de educá-las, de amá-las, de respeitá-las, mas na época de Jesus isso não era um valor. Isso não era um valor. Crianças, mulheres, doentes, viúvas, velhos, eles não eram ninguém. E olha o que Jesus faz quando alguém, como os discípulos dele, não entenderam como eles são de fato, quem eles são de fato, que imagem eles têm deles mesmos, está defeituosa, está errada, está comprometida com os valores daquele tempo, que são valores do antirreino. Jesus quer ensiná-los que não é esse o caminho. E para isso ele traz uma criança que não é ninguém e põe no meio deles para chocar. Porque às vezes, meus irmãos e irmãs, para a gente poder voltar ao caminho da compreensão de quem a gente realmente é na fila do pão, a gente precisa de um choque de realidade. E Jesus vai e põe a criança no meio deles. Ou seja, ele põe alguém na visão deles mesmos, desqualificado, invisibilizado, ninguém. Sabe por quê? Porque o antirreino, os valores da sociedade daquele tempo e ainda da nossa, transforma quem não está no padrão falso criado em ninguém também. Certo? Todo mundo que quer correr atrás das ondas deste tempo, dos valores desse tempo, dos princípios desse tempo, também é um ninguém, como aquela criança. E quanto de angústia isso nos traz? Não é verdade? Porque além de lutar pela sobrevivência diária, como o nosso ministro de música falou essa noite aqui,
porque é isso, somos todos trabalhadores e trabalhadoras. Se a gente não trabalhar, a gente não come, não é verdade? Além disso, a gente ainda fica sofrendo, porque não está no padrão dos valores que a sociedade nos impõe. Porque para essa sociedade, para os valores dela, a gente que é trabalhador também é um ninguém. Um ninguém. Sabe o que acontece? Jesus colocou a criança no meio e disse: eu garanto a vocês, se vocês não se converterem, vou mudar o verbo mais próximo do original, se vocês não começarem a olhar para si mesmo como deve ser, com os pés no chão, se converterem, portanto, e não se tornarem como esta criança, vocês nunca entrarão no reino dos céus. Sabe o que Jesus quer dizer? Que se a gente não se colocar nesse lugar de entender que se a gente perseguir os valores da nossa sociedade que nos fazem mal, que nos frustram, que não nos abençoam, que nos colocam em competição uns com os outros, que retiram de nós o sentido de quem nós somos, nossa dignidade, que nos transforma em mercadoria, que não nos respeita, que não nos torna dignos, nós seremos crianças como ninguém. Mas se a gente entender que os valores do reino são aqueles nos quais a gente nunca deve perder de vista, que deve contaminar a nossa cabeça, o nosso pensamento, os nossos sonhos, os nossos projetos, os nossos corações, as nossas emoções, os nossos relacionamentos, aí nós seremos alguém no reino. Amém, igreja? A criança é simplesmente para chocar e dizer: se vocês entrarem nessa onda de achar do que é bom estar fora do reino de Deus, vocês continuarão ninguém. Mas se vocês entenderem que o caminho do reino de Deus, vocês serão alguém. Amém, igreja? Porque Deus nos ama, não é não? Ele nos amou primeiro. Ele nos escolheu. Ele ainda disse que caminha conosco, ainda hoje, ainda agora. Caminhava com aqueles discípulos, mesmo eles fazendo uma pergunta tão absurda, uma compreensão tão absurda de si mesmo. Ele ainda assim caminha com eles. E caminha até o fim, e do fim para a eternidade. Aleluia, irmãos? Jesus não desiste de nós. Amém, igreja? Jesus não desiste, mesmo quando a gente não compreende nada. Ele não desiste de nós. Jesus não desiste de nós, mesmo que a gente dê vacilos como esse. Mesmo que a gente peque no sentido da nossa moralidade, ele não desiste de nós. Mas o que ele pede em troca para poder nos dar a restauração que a gente precisa, voltar a gente para o caminho certo, para que a gente goze das bênçãos que ele tem preparadas para nós e a companhia amorosa dele. Ele pede que nós nos arrependamos, que nós reconhecemos os nossos erros, que nós ajustemos as nossas imagens de acordo com o que nós realmente somos. Ninguém para este mundo e seus valores, mas alguém para Deus. Amém, igreja? O texto é maravilhoso, meus irmãos e irmãs, porque ele ainda vai dizendo: quem se abaixa e se torna como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. Quem consegue compreender a dimensão do que Deus pode fazer, nos transformar de ninguém em alguém, esse sim é o maior no reino dos céus. Esse tem um lugar que é o lugar de todos nós. Tem um texto lindo de Paulo que diz que todos nós devemos correr a carreira para ganhar um prêmio.
Ninguém presta atenção naquele texto. Não é uma competição aquela corrida. A corrida é para que todos cheguem lá juntos. Da mesma forma é o que Jesus disse, todos nós, indistintamente, homens, mulheres, jovens e crianças e velhos, não importa daqui ou de lá, pobres ou ricos, classe média, seja lá onde for que estivermos, qual território, não importa. Se nós entendermos que só somos alguém para Deus, que esta sociedade nos transforma a todos em ninguém, mas que com Deus nós somos alguém, nós seremos todos nós grandes no reino de Deus. Amém, igreja? É isso que Jesus fala. Se a gente não compreender, se colocar nesse lugar, nós não seremos grandes no reino de Deus. Só seremos grandes se nós nos colocarmos no lugar desta criança. Deste ninguém. E aí, ele diz ainda, e quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Ainda diz que quando a gente ajusta a nossa imagem, alinha os nossos valores, os nossos compromissos com o reino, a gente vai ficar parecido com ele. Vai desenvolver relacionamentos como ele desenvolve. Então, meus irmãos e irmãs, muitas das coisas que a gente sofre nos nossos relacionamentos familiares, como amigos, que inquietam o nosso coração, muitos deles têm a ver com essa imagem negativa ou boa demais que nós temos a respeito de nós mesmos e ruins a respeito do outro. Mas se a gente vai na direção de Jesus como parte do seu reino, que a gente vai se transformar nessa criança que entende o seu lugar de alguém diante de Deus e ninguém para este mundo, porque esse mundo não as abençoa, não as dignifica, não as valoriza, esse alguém é capaz de ter o cheiro que Jesus tem, abençoar as suas relações, ter um relacionamento que é capaz de ser duradouro, afetivo, feliz, abençoador. Apóstolo Paulo vai dizer lá em Romanos uma coisa que tem a inspiração de Jesus. Ele vai dizer em Romanos, capítulo 12, verso 3, o seguinte: em nome da graça que me foi concedida por Jesus, eu digo a cada um de vocês, não tenham de si mesmos conceito maior do que convém, mas um conceito justo. É sobre isso. É ter uma imagem de si mesmo que seja justa. Você não pode pensar em você mais do que alguém, mas também não menos do que alguém. Nem uma coisa, nem outra. A alta imagem que você deve ter sobre sua vida como homem e mulher de Deus é a imagem que Paulo vai dizer justa, um conceito justo sobre si mesmo. É o que Jesus revela colocando aquela criança no meio. Ele diz, você precisa aprender. Nós precisamos aprender. Igreja Esperança precisa aprender. Igreja Nova Betânia precisa aprender. Homens e mulheres que seguem Jesus precisam aprender que as nossas angústias é quando a gente se contamina com os valores desse tempo, do anti-reino, e esquece dos valores que tem a ver com o reino de Deus. E aí vai dizendo mais. Quem escandalizar um desses pequeninos que acreditam em mim, melhor seria para ele pendurar uma pedra de moinho no pescoço e ser jogado no rio. Meus irmãos, a ideia de escandalizar, a palavra escandalizar é uma palavra tão difícil. E ela quer dizer quando você, alguma coisa que você faz para alguém, que faz a outra pessoa não acreditar mais em Deus. E não é à toa que o juízo para quem faz um negócio desse é a morte, segundo o texto. Uma pedra de moinho no pescoço, você se joga no mar, o que acontece? Morre. Então Jesus está dizendo que é seríssimo. Não é uma coisa que você pode deixar passar e não resolver.
É algo que você precisa resolver, porque isso é sério demais. Porque quando você tem uma imagem de si mesma equivocada, que no fundo você se sente maior que alguém, mais especial, mais privilegiado, melhor naquilo que alguém, não em termos de habilidades técnicas, obviamente, meus irmãos e irmãs, a gente está falando de ser humano melhor, pessoa melhor, cidadão melhor do que o outro, seja lá o que for, nesse sentido, você é capaz de estragar suas relações a ponto de alguém acreditar que Deus não existe. Porque o que nos faz ter a sensação de que nossa vida é digna é saber que Deus nos criou, Deus nos amou, Deus nos acompanha. E alguém que retira com a sua atuação, dizendo que você, o outro, é menor do que ele mesmo, ele está dizendo que Deus, de alguma forma, errou, que fez você menor do que ele, e fez alguém maior do que você. Que história é essa, Deus? Não acredito mais em você. Desacralizar Deus, tirar Deus da vida das pessoas, é escandalizar. Meus irmãos, vamos olhar para a caminhada da igreja brasileira nesse tempo. A gente faz parte da igreja brasileira. A pastora Zenilda orou pelo bairro, pela cidade, pelo estado, pelo país. Na minha cidade, é uma cidade pequenininha. Vocês sabiam que a gente não gosta de contratar evangélico na minha cidade? É uma cidade pequena, de 20 mil habitantes. Só de igreja batista tem 5. E as pessoas não gostam de contratar profissionais evangélicos. Por favor, me perguntem por quê. Pergunta, igreja. Porque são maus profissionais? Porque querem explorar? Certo? Porque não cumpre sua palavra? Ok? É disso que a gente está falando. Porque o valor dele é o valor do anti-reino. Por um momento, esses homens e mulheres cristãos, evangélicos, se esqueceram da caminhada com Jesus. Se esqueceram das experiências que tiveram com ele. Esqueceram, como o nosso querido falou, do primeiro amor, da sensação de ser alcançado pela graça de Jesus. Se esqueceram de caminhar nos valores do reino. Se deixaram contaminar pelos valores desse mundo, em que o que conta é o dinheiro. O que conta é o benefício para mim e você que se lasca. Né? Também outro ditado que eu adoro. Se a farinha pouco, o meu pirão primeiro. Embora eu não faça isso, mas tem sido essa a realidade. Quantos escândalos que a igreja brasileira já sofreu nesses últimos anos, meus irmãos e irmãs. Isso tem impacto. Isso desacraliza, tira Deus da vida das pessoas. Isso é escandalizar. E isso, na opinião de Jesus, nos Evangelhos de Mateus, no Evangelho de Mateus, é tão grave que deveria ser punido com a morte. Mas, meus irmãos, Jesus aponta o caminho. O caminho, segundo a sequência do texto, é que você deve se preocupar com isso. Que você deve se comprometer e não ser desta forma. Que você deve vigiar a sua vida. Que você deve ver com clareza quem você é e como você está sendo nos seus relacionamentos. Muita coisa dentro da igreja acontece ruim porque a gente entra em atrito com o irmão. E atrito com o irmão passa por quem é o maior no reino dos céus. Os debates, as conversas, as fofocas, os dissabores, os irmãos que vão e vêm porque se desagradam. Se alguma coisa que aconteceu na nossa vida, no nosso meio, sempre tem alguma coisa a ver com alguém que em algum momento se sentiu ou mais espiritual, ou melhor, ou mais experiente, ou mais especial do que o outro. Por isso que essa palavra é para a igreja. Vem de uma igreja e está indo para outra. Nesse caso, para vocês, irmãos e irmãs de Betânia. De Betânia aí, ó. Esperança. Betânia é a minha igreja. De esperança. Então, Jesus vai dando um caminho. E o caminho é, se você está com alguma coisa, com esse pensamento, com essa imagem fragilizada, errada de você mesmo,
se você anda apaixonado pelos valores desse mundo e desapaixonado pelos valores do reino, ou se você acha que os valores do reino são estes valores desse mundo, portanto você está equivocado, meu irmão e minha irmã, sobre o que Deus espera de você, sobre o que pode ser melhor e mais abençoador. O texto diz, na palavra de Jesus, que você deve, então, tirar essas coisas do seu caminho. E, de fato, a única forma da gente ter mudança na nossa vida é quando a gente, ao compreender que alguma coisa não está legal, ter a coragem de retirá-la da nossa vida. Não procrastinar nisso, não alimentar a erva daninha. Né? Porque a erva daninha, você, como eu vi hoje de manhã, você poda, mas as raízes estão lá, ela vai crescer de novo. Não ficar honrando o mal. As coisas estão ruins e você ainda está lá prestando honra àquilo que está fazendo mal a você, mal à sua família, mal à sua casa, mal ao seu coração, mal ao seu corpo. Para que isso? Jesus está te apontando um caminho, arranca isso tudo, joga fora. Esse é o caminho que ele está apontando. Deixa de ser alguém que está pensando de uma forma equivocada sobre si mesmo e sobre os outros, considerando que pensar equivocado sobre si mesmo e sobre os outros é também achar que você está sempre certo e os outros sempre errados. Isso também faz parte da nossa relação uns com os outros e jogue isso tudo fora. Amém, igreja? E para a gente terminar, o texto vai nos apontar que se esses discípulos estão com uma ideia errada sobre o que é o reino de Deus, é preciso ter uma ideia correta do reino de Deus, além da criança que Jesus põe ali. A gente já sabe que essa criança é para nos chocar, para dizer assim, olha, se continuar nessa pegada, você é ninguém. Mas se você vier com os valores do reino, me seguir, entendendo quais são os valores do reino, você é alguém para Deus, para si mesmo e para os outros. E aí eu gostaria de convidar você para abrir a sua Bíblia em Romanos 12. Tem uma pequena lista que o apóstolo Paulo faz, que pode ser um norte muito claro do que é os valores do reino de Deus. E a partir da leitura que nós fizermos desses valores para Paulo, para a igreja que Paulo funda, e também que estão como ecos a caminhada de Jesus, você pode ir checando na sua vida se esses valores são também os seus valores. Se você mede as suas relações a si mesmo por esses valores. Vamos lá, igreja? Vamos ler juntos? Aliás, não vamos ler juntos não, porque a minha versão é diferente. Vou ler na minha e você acompanhe na sua, por favor. No capítulo 12, verso 13. Sejam solidários com os cristãos em suas necessidades e se aperfeiçoem na prática da hospitalidade. Ser solidário e hospitaleiro. Você checou? Você ticou aí? Esse é um valor para você? Ser solidário e ser hospitaleiro, ou você odeia receber os outros? Ou você acha que os outros te incomodam? Certo? Você é capaz de ser solidário com quem está sofrendo necessidade? Isso é um valor do reino. Você tica ele? Vamos ao próximo. Abençoem os que perseguem vocês. Abençoem e não amaldiçoem. Alegre-se com os que se alegram. Você faz isso? Chore com os que choram. Você faz isso? Vivam em harmonia. Você consegue fazer isso? Viver em harmonia significa ter a visão correta de quem você é e quem o outro é. Você não é melhor do que ele, nem menor do que ele. Você e ele são iguais. Se você não tem essa compreensão, a relação é assimétrica. Alguém tem mais poder do que o outro. Isso não é viver em harmonia. Não se deixe levar pela mania de grandeza. Não é o espírito desse tempo? Quero luxo, carro de luxo, roupa de luxo. Certo?
porque isso é a coisa que eu mais desejo no mundo. Não se deixem levar pela mania de grandeza, mas se afeiçoem, ou seja, gostem das coisas que são modestas. Não se considerem sábios, sempre há algo a aprender. Não paguem a ninguém o mal com o mal. Nada de pronto, falei. Isso é má educação, né? Você fala as coisas mais horrorosas para os outros, é um pingo de critério e termina com pronto, falei. Você que lute, né? Isso não é bom, isso não é saudável. Isso é pagar com mal com mal. A preocupação de vocês seja fazer o bem a todas as pessoas. Se for possível, nem sempre é, mas você deve se esforçar. Se for possível, no que depende de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Isso serve para dentro de casa, serve para as suas relações, serve no trabalho, serve no trânsito, né? Recentemente, o que a gente viu? Um homem morreu porque alguém achou que estava incomodando a tal ponto que tirou a paz dele e ele matou. Certo? Se depender de você, viva em paz com todos. Amados, não façam justiça por conta própria conta, mas deixem a ira de Deus agir, pois o Senhor diz na Escritura: a mim pertence a vingança, eu mesmo vou retribuir. Mas se o seu inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber. Se tiver sede, dele de beber. Desse modo, você fará ele corar de vergonha. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. São valores do reino de Deus. Espero que você tenha ticado algum deles, né? Espero que a criança que você pode se tornar, você tenha clareza de que você é alguém para o seu Deus. Deus abençoe essa igreja. Amém. Que Deus abençoe sua palavra nesta noite. O grupo de louvor já vai